Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém, irmão? Eu estava ali de olho fechado dando glória, eu tomei um susto quando ela me chamou. Glória a Deus, mas estou feliz por estar aqui, para adorar a Deus junto com esta igreja. E eu sei que Jesus está neste lugar, porque eu estou sentindo a presença dEle. E quando eu entrei neste lugar, o Senhor trouxe no meu coração um louvor do meu CD que eu amo. E esse hino me sustentou muito quando eu precisava de um grande milagre. E eu sempre conto isso porque isso edifica a minha fé e vai edificar a sua fé. E eu estava no gabinete da nossa igreja e de repente chegou um amigo do meu esposo e cantou assim para mim, ó: tem milagre à procura do seu endereço e é hoje. Ele disse assim para mim: tem milagre à procura do seu endereço e é hoje. Eu falei, gostei desse hino. Ele disse, por quê? Eu falei, eu preciso de um milagre. Ele falou, eu vim aqui porque Deus me mandou cantar essa música para você. E dizer para você que Jesus vai te surpreender. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria que você profetizasse para 2 pessoas perto de você. 2 não. Eu vou fazer o que o Espírito falou. Alabaxomenergia, alabaxeia. O que o Espírito Santo me falou quando eu cheguei neste lugar. Você vai profetizar para 3 pessoas perto de você e vai dizer para ele assim, ó: tem milagre à procura do seu endereço. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, alabandaraba cheia, aleluia. O menino com um cajado e uma funda, deixam todos lhe fazer uma pergunta: o que ele vai fazer? O profeta no arraial ameaçado por profetas de Baal que diziam: vai, Elias, Deus não vai lhe responder. Lá vem ela, uma mulher solitária e deprimida e desenganada pela medicina. Olha o que ela fez: rompeu seus próprios limites e tocou em Jesus. E Paulo e Silas dentro daquela prisão, mas eles estavam com a boca liberada para dar glória. Humilhados ouviam da população. E agora? E agora, Paulo e Silas, aonde está teu Deus? O meu Deus está presente aqui. É difícil entender, mas há uma explicação. Deus permite que tua prova, às vezes todo mundo fica sabendo que você está passando, mas Jesus vai lá na tua casa hoje. Eis apenas um Davi, um Elias do Carmelo, uma mulher destinada ao fracasso e à miséria. Olha hoje pra você, nesse cárcere interior, mas não sabe o milagre que te espera. Tem vitória a caminho, deixa o gigante no chão. Tem vitória a caminho, pau vai virar carvão. Tem vitória a caminho, é só tocar nas vestes dele para receber a cura. Tem vitória a caminho, cante, ouve, cante, louve, vai dando glória, vai dando glória. Tem vitória a caminho, as prisões vão se abrindo, sua prova acabou. Jesus vai te surpreender. Agora você fala aí o endereço onde você mora. Fala aí pra esse irmão. Fala aí pra esse irmão o endereço, o número da tua casa. Fala aí, ó, pra ele. Tem milagre à procura do seu endereço, é hoje. Fala pra ele a rua onde você mora. Fala o teu bairro. Jesus vai lá agora. Labarto como terra faço inébria. Oh, Jesus.
Deus já decidiu que vai te abençoar. E é hoje. Tem milagre chegando lá na tua casa hoje. Tem vitória a caminho. Tem gigante caindo no chão. Tem gigante caindo no chão. Tem gigante caindo no chão. Eu tô sentindo Jesus aqui. Eu tô vendo o gigante cair. Enquanto eu canto, tem gigante caindo. Rebla comanaia. Levanta a tua mão em direção à tua casa. Levanta, porque eu tô vendo gigante caindo, gigante caindo, gigante caindo, gigante caindo. Lava chamenerebria. Para receber, receber, receber. Tem vitória. Vitória a caminho, Jesus já determinou. Tem vitória a caminho, as prisões vão se abrindo, sua prova acabou. Levanta a tua mão aí em direção à tua casa. Tem milagre à procura do seu endereço. E é hoje. Quem crê libera o glória. Tem milagre à procura do seu endereço. E é hoje. Alemandaraba cheia. Alamandecomanara súbria. Eu sinto Jesus aqui neste lugar. Eu sinto Jesus aqui neste lugar. Oh meu Deus, um culto pode mudar a história da tua vida. Um culto, Jesus pode fazer muita coisa. Lamanteleva subrianderebria. Jesus me disse que a noite de livramento aqui nesse lugar. Alaba cheia, alamanterebria. Ai, 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 Jesus, ai, Jesus. Levanta a tua mão pro alto aí, porque quando eu falei livramento, alaba chomenerga, eu vi a mão do meu Deus, derebria, lama suiderebria. Eu vejo a mão do meu Deus, eu tô vendo a mão do meu Deus segurar essa bala. Labacanarabaxé. É noite de livramento aqui nesse lugar. Arabaxéia. Calamanturefaz. Arábia. Aleluia. Aleluia. Tem gente que não crê, mas eu creio. Nós estávamos no culto na segunda-feira. Na segunda-feira cantando. De manhã na consagração, à tarde e à noite. E a gente até brincou porque Deus falou conosco o dia inteiro. E nós viemos de lá recebendo de Deus, e alguém disse assim no momento do culto, alguém disse assim, uma profetisa de Deus disse assim: Jesus está dando livramento, Martinha. Falei, eu creio, alemandereva súbria, aleluia. E hoje quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu contei a revelação para ela que Deus me deu, que Deus tinha falado comigo através da mulher de Deus, e ela disse assim: você não sabe o tamanho do livramento. Quando ela me contou, eu comecei a marchar com ela na rua e dar glória, porque um culto, Jesus pode mudar a história do teu marido, da tua filha, do teu filho. Jesus pode mudar a sentença. Aleluia, glória a Deus. Eu quero adorar a Deus com meu esposo, aleluia, aleluia. Eu escutei isso de uma feiticeira. Ela disse assim: olha, Martinha, se os crentes soubessem o poder que eles têm, ela dizia assim: esse povo de pé para trás, quando eles botam o joelho no chão e botam o pé para trás, nada funciona que a gente faz. E ela morava do lado da minha casa, eu ganhei ela para Jesus. Ela disse: quando esse povo sobe no teu quintal aí e dona machão e falar uma língua que eu não entendo, nada desce aqui. Lamandarábia. E ela disse: eu quero saber o que é isso. Falei: vem pra cá que você vai conhecer Jesus. Jesus salvou ela, libertou, batizou com o Espírito Santo, largou o centro de macumba e está servindo a Jesus. Eu queria que você profetizasse, olhasse nos olhos desse irmão.
Olha aí nos olhos dele aí. Você vai dizer para ele assim, ó, você é um escolhido. Fala, Jesus quer te usar. Jesus quer te usar pro teu vizinho. Jesus quer te usar para alguém do teu trabalho. Jesus quer usar essa boca aí. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai agir, sabe aonde? Na tua vida. Mas você precisa, se entregar. Não dá mais pra viver de aparência. Distante de Jesus não dá. De seus olhos nada escondido. Quem é o escolhido? Uma escolhida aqui, eu sou. O escolhido não pode fugir. Se Deus te escolheu, está te vendo. Olha só. Mesmo que esteja às vezes se escondendo pra ninguém te ver, Deus te chama e quer falar contigo. Filho meu, não fuja, não se esconda da minha presença. Eu de ti preciso, filho, agora com urgência. A meia-noite se aproxime, você como estás? Fui eu que te formei do barro, te escolhi para ser um vaso para em minha obra, filho, ser usado. Estarei contigo quando a provação chegar. Quem já passou no vale da sombra da morte, no sol do deserto, saiba, filho meu, estarei sempre perto. Tenha a sua vida na palma da mão. Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido. Serei o teu refúgio, o teu melhor abrigo. Na hora do perigo, a tua proteção. Vou te guardar, ninguém vai te tocar. Te proteger, pois amo você. E não importa a prova que você passar, vou te ajudar, vou te defender. A minha mão estará sempre estendida. E da tua vida, quem cuidar sou eu. Levanta a sua mão pro céu e adora a Deus pelo cuidado dele. Aleluia. Adora a Deus pelo cuidado dele. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aleluia. Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. No vale da sombra da morte, no sol do deserto, saiba, filho meu, estarei sempre perto. Tenha a sua vida na palma da mão. A tua saúde. Não vou deixar o inimigo ferir meu ungido. Serei o teu refúgio, o teu melhor abrigo. Na hora do perigo, a tua proteção. Vou te guardar, ninguém vai te tocar. Te proteger, pois amo você. E não importa a prova que você passar, vou te ajudar, vou te defender. A minha mão estará sempre estendida. E da tua vida, quem manda é Jesus. Vou te guardar, ninguém vai te tocar. Jesus entrou. E na tua vida, quem cuida da tua casa é Jesus. Quem cuida sou eu. És um escolhido meu. Aleluia. 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 Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Aleluia. Aleluia. Alabaxeia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Quando eu ouvi essa canção a primeira vez, ela impactou a minha vida. Estava eu, o Joel e meu esposo, era meu namorado no carro. E quando nós ouvimos essa canção, eu falei assim, tá difícil de ver raridade. Raridade tá difícil. Eu fiquei com esse tema na minha mente. E eu quero que você profetize. Martinho, por que você manda eu profetizar? Porque você é profeta. Não sou não, é sim. Quem disse que você não é? Você é profeta, você é vaso. Você é uma mulher de Deus, homem de Deus, que vai fazer alabaxeia. Você vai fazer revolução nesse lugar, nesse bairro. Deus vai te usar para essa igreja. E você vai profetizar para esse irmão e vai dizer para ele, você é uma raridade. Fala, não tem ninguém igual a você. Fala, não tem ninguém crente igual a você. Aleluia. Não tem ninguém profeta igual a você. Você é diferente. Aleluia. Escuta só, é a palavra. É raro ver um Daniel que seja fiel para orar. É raro se ver um José fugindo da mulher de Potifar. É raro ver um João Batista pregando santidade no deserto ou na cidade. Oxe, isso é raridade. Isso é raridade. É raro ver um Paulo e Silas cantar na unção e o lugar tremer. É raro uma igreja primitiva igual essa, revestida de poder. É raro se ver um Natan apontando Davi, dizendo, olha homem, conserta-te. Hoje, isso é raridade. Isso é raridade. Tem porém, raridade tem que muito procurar. Raridade não é fácil de achar. Deus procura raridade para Ele usar. Se você é raridade, abre sua boca pra glorificar. Se você é raridade, em línguas estranhas comece a falar. Se aqui tem raridade, é com você, Natan, pode profetizar. Seja Herodes ou Davi, o pecado aqui vai ter que confessar. Se você é raridade, foge da mulher, mulher de Potifar. Foge mesmo, hoje Faraó desce do trono, e quem é raridade começa a governar. Se você é raridade, pregue santidade, deixa Deus bradar. Pois Deus procura mais que um profeta, mais que um pregador, mais que um poeta, mais que um cantor. Deus procura alguém que pro Espírito dê liberdade. Deus procura raridade. Aleluia. Aleluia. É você que Deus quer usar, meu irmão. Se apresenta para Ele nessa noite. Raridade tem que muito procurar. Raridade não é fácil de achar. Deus procura raridade para Ele usar. Olha aí, ó. Se você é raridade, abre sua boca para glorificar. Se você é raridade, em línguas estranhas comece a falar. Se aqui tem raridade, é com você, Natan, pode profetizar. Seja Herodes ou Davi, o pecado aqui vai ter que confessar. Se você é raridade, foge da mulher, mulher de Potifar. Foge dela, hoje Faraó desce do trono, e quem é raridade começa a governar. Se você é raridade, pregue santidade, deixa Deus bradar. Pois Deus procura mais que um profeta, mais que um pregador, mais que um poeta, mais que um cantor. Deus procura alguém que pro Espírito dê liberdade. Deus procura raridade. Pois Deus procura
mais que um profeta, mais que um pregador, mais que um poeta, mais que um cantor. Deus procura alguém que pro Espírito dê liberdade. Deus procura raridade. Eita raridade. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus para todas e para todos, em nome de Jesus. Eu quero declarar a minha alegria de estar aqui. Para mim foi uma surpresa quando a pastora Sônia me convidou. Ela falou, pastora, você tem movimento de mulheres lá? Eu falei, eu tenho, nós temos cultos. E a pastora Mônica, que está aqui comigo, e minha pastora também trabalha comigo lá. Fica de pé, pastora. É minha amiga, trabalha lá junto comigo. Então, a gente também tem um movimento de mulheres. A gente faz culto de mulheres. Fizemos uma agora, dia 21 de setembro. Eu falei, pastora, mas eu não tenho coral. Ela falou, não, então vai ter. A partir de agora você vai ter. Nós vamos ter aqui o congresso. Movimenta as mulheres lá, movimentei. Elas se mobilizaram. Algumas quiseram vir, mas não puderam, por motivo pessoal. Mas eu me organizei lá e trouxe. Então, desde já, eu estou um pouco nervosa. Não pelo microfone, mas é porque eu nunca regi um coral. Eu nem sei como faz. Estamos nervosas, né, meninas? Então, nos perdoe por qualquer erro. Acompanhe conosco, da Leia Mendonça, Covardia. Quem conhece, acompanhe, para nos ajudar. Pastor Marcos, é uma alegria. O senhor é um amigo querido. A pastora Sônia, os seus filhos. É uma honra ter conhecido vocês. Como a gente sempre declara, que eu tenho certeza que eu orei muito e Deus preparou para que meu marido conhecesse o pastor de vocês, que é um grande homem de Deus. Tem feito a diferença na nossa vida como casal, no nosso ministério. Está sempre lá conosco. Vida em Cristo ama o Senhor, tá, pastor? Pastora, muito obrigada pelo convite. E eu trouxe uma lembrancinha para a senhora em nome do nosso ministério. Espero que a senhora goste. Foi feito pelas minhas mãos. Espero que a senhora, em nome de todas as irmãs lá. Ah, pastor, eu não pensei. Ele está chegando com a bênção já, pastor. Então, eu espero que a senhora goste. Foi feito pelas minhas mãos, em nome de todas as irmãs, tá? Vamos lá. Pode soltar o louvor. No teu nome
praia. É só entrar e segurar o remo, sair navegando o mar adentro. Jesus disse: pode ir que eu vou te encontrar do outro lado nesta viagem. O clima muda logo, vira o tempo, a leve brisa vira um forte vento, e o chuvisco se transforma em temporal, e você perdida em alto mar. Pra onde você olha, você não vê ninguém, e as ondas ameaçam o seu barco. Nesta hora você grita: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas Deus, que você deixou na praia te ver, Ele nunca tira os olhos de você. Mesmo que não tenha barco, Ele vai andando por cima das águas, só pra te surpreender e te lembrar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Pra onde você olha, você não vê ninguém, e as ondas ameaçam o seu barco. Nesta hora você grita: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Mas Deus, que você deixou na praia te ver, Ele nunca tira os olhos de você. Mesmo que não tenha barco, Ele vai andando por cima das águas, só pra te surpreender e te lembrar. A ordem é chegar do outro lado, é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Chegar do outro lado é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Chegar do outro lado é vencer, vencer as tempestades, resistir às ondas que vierem. O seu barco não vai naufragar. Eu profetizo, não vai naufragar. Posso passar, pastora? Vamos ouvir a missionária Daniele. Eu quero passar a igreja para ti. Você pode ficar com a igreja e devolver segunda-feira, depois que a prestação for paga. Tá ótimo. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Amém. É motivo de grande prazer e alegria estar aqui nesta noite, porque para mim é sempre um motivo de prazer e alegria estar na casa de Deus, amém? E eu gostaria que a igreja ficasse de pé comigo neste momento para nós lermos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ler Salmos 18, versículo 32, segundo o tema do congresso, seguindo o tema do congresso, mulheres cingidas de força. Aleluias. Dizem por aí que mulher é o sexo frágil, né, irmãos? Mas nós somos cingidas da força de Deus. Aleluias. Salmos 18, versículo 32 diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Mas eu gostaria que você repetisse só comigo, só parte A. Deus é o que me cinge de força. Vamos lá? Deus é o que me cinge de força. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala isso para ele. Deus é o que me cinge de força. Fala, Deus é o que me cinge de força. Podemos sentar, irmãos, ligados com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Salmo 18, eu acho que é um salmo muito bonito. Quando o pastor Tiago falou para mim que era o Salmo 18, eu vi até que eu tinha muitos textos marcados nesse salmo da Bíblia Sagrada, porque eu acho um salmo muito bonito do rei Davi, em que ele vai louvar a Deus pelas muitas bênçãos recebidas. Mas o que é interessante é que, apesar de ser um salmo de louvor, de cântico, nós vamos ver que Davi, ele vai relatar algumas dificuldades, ele vai relatar alguns problemas. Como, por exemplo, no versículo 4 e 5, ele vai dizer: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Nós vamos ver que o rei Davi, apesar de fazer um salmo de louvor, né, um cântico agradecendo, falando das muitas bênçãos, ele vai relatar também as suas dificuldades, ele vai relatar os problemas. Mas o que é interessante é que ele não vai apenas relatar o problema, mas ele vai dizer que em meio ao problema, em meio à angústia, em meio às dificuldades, em meio às pelejas, ele vai invocar o nome do Senhor, ele vai clamar ao nome do Senhor e Deus vai ouvi-lo. E por causa de Deus ouvi-lo, ele vai dizer que Deus lhe fez saltar muralhas. Ele vai dizer que Deus adestrou as suas mãos de sorte que os seus braços quebraram um arco de cobre. O que eu aprendo, irmãos, nesse salmo aqui é que muitas das vezes, humanamente, Davi poderia enfrentar algumas lutas, poderia enfrentar algumas dificuldades, que humanamente falando, ele poderia dizer que ele não iria vencer, ele poderia dizer que ele não iria conseguir, mas Davi vai ter que relatar: olha, mesmo humanamente eu vendo que eu não vou conseguir, mesmo humanamente eu vejo que essa peleja eu não vou conseguir, ele vai dizer assim: mas Deus me reveste de força. Ele vai dizer assim: Deus me cerca com a sua força, Deus me rodeia com a sua força, e é na força do Senhor que Davi venceu todas as dificuldades, é na força do Senhor que Davi venceu todas as pelejas, mesmo que aos seus olhos ele não iria conseguir, mas ele vai dizer: Deus me revestiu de força, e é por isso que eu venci, é por isso que eu fui vitorioso, é por isso que eu venci todas as lutas. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite enfrentando muitas lutas, enfrentando muitas dificuldades, enfrentando muitas guerras, que humanamente você poderia dizer: eu não vou conseguir, eu não tenho condição de vencer. Deus te traz aqui nesta noite para te dizer: faça como Davi, se revista da força de Deus, se revista da força que há em Deus, para que você possa vencer, para que você possa alcançar a vitória. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos ver 3 maneiras de sermos revestidos da força de Deus. Fale comigo: 3 maneiras de sermos revestidos da força de Deus. Porque sem a força de Deus, irmãos, algumas vezes nós não iríamos conseguir, mas com a força de Deus, é com essa força que nós iremos vencer, é com essa força que nós iremos prosseguir. Primeira coisa, irmãos, primeira maneira de nós sermos revestidos, porque cingir é isso, ser revestido da força de Deus. A primeira coisa é que temos que colocar a nossa força em Deus. A primeira coisa é que temos que ter em Deus a origem da nossa força, porque estamos falando
falando isso nesta noite. Aparentemente parece uma coisa tão óbvia, aparentemente parece uma coisa tão fácil, mas se nós olharmos, irmãos, às vezes para nós mesmos, se nós olharmos às vezes as pessoas ao nosso redor, nós vamos ver que muitas pessoas não estão se revestindo da força de Deus. Nós vamos ver que às vezes nós mesmos, inconscientemente, não estamos nos revestindo da força de Deus. Às vezes inconscientemente ou conscientemente, nós estamos colocando a nossa força no nosso dinheiro, mas eu sinto em te dizer, dinheiro acaba. Eu sinto em te dizer, dinheiro é uma coisa que o ladrão vem, pega e some. Eu sinto em te dizer que dinheiro às vezes não traz aquilo que o homem precisa. Tem muitas pessoas que inconscientemente ou conscientemente têm colocado a sua força no casamento, têm colocado a sua força em um filho, têm colocado a sua força no emprego. Eu quero te dizer nesta noite que infelizmente a nossa força não está no marido, que infelizmente a nossa força não está numa esposa, infelizmente a nossa força não está num filho. Quero te dizer nesta noite que às vezes a nossa força não está no emprego, porque emprego se perde, às vezes da maneira mais injusta que você possa imaginar. Eu quero te dizer nesta noite que a nossa força tem que vir de Deus, porque quem está com a força em Deus jamais ficará frustrado, jamais será derrotado, jamais será destruído, porque na mão do nosso Deus está todo o poder nos céus e na terra. Não está no homem, não está na mulher, porque o ser humano trai, o ser humano falha, o ser humano às vezes erra. Não está nessas coisas perecíveis, mas a nossa força tem que estar em Deus. Mas muitas das vezes reparamos que inconscientemente ou conscientemente, nós temos depositado a nossa força em outras coisas ou em outras pessoas e não no nosso Deus. Mas nesta noite Deus manda te dizer, quer se revestir de uma força sobrenatural para vencer as pelejas da vida? Coloque a tua força no Senhor Jesus. Coloque a sua força no Senhor Jesus. E a Bíblia Sagrada, irmãos, vai nos dar um grande exemplo de um homem que, ao contrário do rei Davi, ele colocou a sua força, não no Senhor, mas colocou a sua força em outras coisas. E veio as consequências para a vida deste homem. Neste momento, eu gostaria de falar de um homem que, diferente do rei Davi, que o Salmo 18 nos deixa claro, que colocou a sua força em Deus, foi revestido da força de Deus e por isso venceu. Eu gostaria de falar de um homem que não colocou a sua força no Senhor, de um homem que, sem querer, que começou a andar por caminhos errados e começou a colocar a sua força em outras coisas e não no Senhor Jesus. Esse homem se chama Sansão. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que Deus uma certa vez vai marcar um homem para ser juiz de Israel, e este homem vai ser marcado por uma grande força física, porque Sansão veio a esta terra com uma missão de ser um juiz e proteger o povo de Israel dos seus inimigos. E para isto, Deus vai marcar este homem com uma grande força física, simbolizada no seu cabelo. E o povo inimigo de Deus, querendo descobrir em que se originava a força de Sansão, em que consistia a força de Sansão, vai pagar uma prostituta para que venha ganhar o coração de Sansão, e Sansão vem ali entregar o segredo. Então a Bíblia diz que Dalila vai convencer Sansão. Em que consiste a sua força? Em que consiste a sua força? Em que consiste a sua força? Até que Sansão entrega o seu coração a Dalila e vai entregar o segredo e vai dizer: a minha força consiste no meu cabelo. Mas pensando em casa nesta mensagem, Deus me falava claramente que o problema é que a força não estava no cabelo. Eu sempre pensei desde criança que a força de Sansão estava no cabelo, mas era engano. O próprio Sansão se enganou Dalila, e muitas das vezes nós estamos lendo a Bíblia errado. A força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão era em Deus.
E como símbolo da força que Deus havia dado a ele, ele não poderia cortar o cabelo, mas a força não estava no cabelo. Você pode me dizer, mas quando cortar o cabelo dele, a Bíblia diz que ele vai enfrentar os filisteus e vai ser preso, vai ser cativo, vão lhe cegar os olhos, ele vai perder a sua força. Eu quero te dizer que Sansão não perdeu a força por causa do cabelo. Sansão perdeu a força porque estava desobedecendo a Deus. Sansão perdeu a força porque ele estava caminhando em caminhos errantes, estava se aproximando de cadáveres, estava se envolvendo com mulheres de outros povos. Era um homem que estava se envolvendo com a prostituição. Quando ele entregou o seu segredo, foi o golpe final para Deus. Quando ele entregou o segredo dizendo que era nazireu e que seu cabelo não poderia ser raspado. Eu quero te dizer nesta noite que a força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão era em Deus. E quando ele se esqueceu de Deus, quando ele andou por caminhos errantes, quando ele se afastou de Deus, a força dele foi embora. Irmãos, a força era tanta a presença de Deus, que quando ele pede perdão a Deus, lamoendo, quando ele estava sendo humilhado, quando ele estava cego, quando ele pede perdão a Deus, e a sua fé é renovada, os filisteus não esperavam, mas a força dele voltou, e ele matou mais em morte do que em vida. Então nesta noite, quer sair daqui cingido da força de Deus? Eu quero dizer nesta noite, comece a colocar a sua força em Deus, comece a colocar a sua força em Deus. A sua força não está no seu ministério, a sua força não está na sua linda voz, a sua força não está na sua pregação, a tua força está em Deus que está usando a sua voz, a sua força está em Deus que está usando o seu ministério, a tua força está em Deus que tem te dado revelação da palavra. Em quem você tem colocado a sua força? Em quem você tem depositado a sua força? De onde você pensa que a sua força está vindo? Não faça como Sansão, que acha que está no cabelo. Entenda que a tua força tem que vir, é de Deus. É de Deus que vem a nossa força. Segunda maneira, irmãos, que eu entendo que nós temos que fazer para sermos revestidos da força de Deus. Segunda coisa que eu vejo é que nós temos que buscar a presença de Deus em nossas vidas. Quer ser revestido de força? Tenha a presença de Deus na sua vida. Porque é a presença de Deus que gera vida. É a presença de Deus nas nossas vidas que gera força. É a presença de Deus na nossa vida que gera paz. É a presença de Deus que gera alegria. É a presença de Deus que gera transformação. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo a época de pessoas que estão na casa de Deus, mas não estão na presença de Deus. Infelizmente, estamos vivendo a época de pessoas que até creem em Deus, mas não têm buscado a presença de Deus. Estamos vivendo a época, irmãos, que as pessoas têm trocado a presença de Deus pelo pecado. Estamos vivendo a época, irmãos, que as pessoas têm trocado a presença de Deus pela novela. Hoje no salão, o pessoal falando do amor à vida, uma crente só faltou falar, e infelizmente eu não vi esse capítulo porque eu estava na igreja. Faltou um pouquinho para ela dizer, e infelizmente eu não vi porque eu estava na igreja ensaiando. A poder no sangue de Jesus. Quer ser revestido de força, quer ser cingido de força, anele pela presença de Deus na sua vida. Não troque a presença de Deus pelo pecado, por coisas terrenas, por um amigo, por um namorado, ou até mesmo por aquilo que Deus pode fazer. Quantas pessoas estão na casa de Deus, mas não estão pelo que Deus é, estão por aquilo que Deus pode fazer, estão pela porta que Deus pode abrir, estão pela cura que Deus pode fazer. Eu quero dizer nesta noite que as mãos de Deus são poderosas, mas melhor do que levar a mão de Deus, melhor do que ter a mão de Deus na sua vida, é ter a própria presença dEle na tua vida. Cele pela presença de Deus na tua vida.
Eu fico impressionada. Por que as pessoas só querem as mãos de Deus se podem ter o coração de Deus batendo por você? Você sabia que o coração de Deus bate por você? A Bíblia fala, irmãos, que Deus, Ele nos ama tanto, Ele nos amou tanto, a ponto de nos dar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos deu o seu melhor, e o seu melhor é Jesus Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que você só quer as mãos de Deus se você pode ter o coração dele batendo por você, se você pode ter o amor dele, se você pode ter o seu melhor, que é Jesus Cristo? Por que ter só a mão de Deus se você pode ter os pensamentos dele a seu respeito? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus, assim são os pensamentos de Deus. Se nós conseguimos imaginar boas coisas para nós, imagine a mente de Deus, que pode pensar infinitamente mais do que nós. Por que ter só a mão de Deus se você pode ter a própria presença dele? Presença que alegra, presença que conforta, presença que traz paz, presença que guia, presença que direciona. Vamos fazer igual Davi, irmãos. Vamos fazer igual Davi. Davi dizia: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Davi estava querendo dizer: só a tua presença pode saciar a minha alma. Davi estava dizendo: não procura apenas suas mãos. Apesar das mãos de Deus serem poderosas, apesar da mão de Deus poder curar, apesar da mão de Deus poder abrir porta, mas Davi estava dizendo: a minha alma tem sede de ti, a minha alma busca a presença de Deus, a minha alma busca a presença de Deus. Davi tinha anseio de ter comunhão com Deus. Quer ser revestido de força? Tenha comunhão com Deus. Anele pela presença de Deus. Não troque a presença de Deus por nenhuma outra coisa, porque nada pode substituir a presença de Deus em nossas vidas. Não vamos fazer igual o filho pródigo, irmãos. A Bíblia diz que o filho pródigo estava na casa do pai. O filho pródigo estava com o pai. O filho pródigo estava próximo do pai. Mas a Bíblia diz que ele vai dizer: pai, me dá a minha herança. A herança pertencia a ele, mas não naquele momento. O filho pródigo estava dizendo, em outras palavras: eu troco a tua presença pela minha herança. E a Bíblia diz que o filho pródigo vai, gasta tudo com o que tem, mas aí, não resistindo, teve que se lembrar da casa do pai, teve que se lembrar da presença do pai, teve que se lembrar da proximidade com o pai, quando ele diz: lá na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que eu. Nesta noite Deus manda te dizer: não troque a presença de Deus, não troque a casa do pai, porque sem Deus estar próximo de nós, com certeza nós iríamos fracassar. Com certeza nós iremos fracassar. Vamos fazer igual Moisés, irmãos. A Bíblia diz que Deus se irritou um pouco com o povo de Israel. Falou assim: Moisés, vou cumprir minha palavra e vou enviar um anjo para seguir o que eu disse que iria fazer. Moisés falou assim: Senhor, pode mandar anjo forte, anjo bonito, anjo bom, mas sem você eu não vou não. Sem você eu não vou não. Tem gente que está indo com anjo, tem gente que está indo com anjo grande, anjo pequeno, que o povo para inventar como é anjo. Irmãos, a gente não tem que ir com anjo não, a gente tem que ir com o próprio Deus. É a presença do próprio Deus na nossa vida. É essa presença, é essa presença. Quer ser cingido da força de Deus? Primeira coisa, deposite sua força então em Deus. Segunda coisa, tenha a presença de Deus na sua vida. Porque é esta presença que irá te fazer vencer os desafios mais horrorosos que você possa imaginar. É essa presença.
Então, nesta noite, querido, saia daqui atraindo a presença de Deus para a sua vida. Você pode dizer, mas como é que eu vou atrair a presença de Deus para a minha vida? Então comece a orar, comece a falar com este Deus. Eu quero atrair a presença de Deus para a minha vida, como é que eu faço isso? Leia a palavra, conheça sobre Deus, e você só pode conhecer sobre Deus através da sua palavra. Quer atrair a presença de Deus na sua vida? Adore a este Deus. Tem pessoas que conseguem adorar mais o problema, relatando as qualidades do problema, relatando como é o problema, do que adorando a Deus e dizer, Senhor, Tu és maior do que o meu problema, Você é maior do que a minha peleja, Você é maior do que a minha dificuldade. Nesta noite Deus te diz, atrai a presença dEle para a sua vida. Não foi Deus que se afastou de Sansão, não. Foi Sansão que se afastou de Deus. Eu quero dizer nesta noite que Deus está próximo e Ele pode ser achado. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos a presença do Senhor. É tempo de orar. É tempo de ler a Bíblia. É tempo de adorar. É tempo de buscarmos a presença dEle em nossas vidas. É tempo, irmãos. É tempo. Muito crente caindo porque não tem buscado a presença do Senhor. Muitos crentes fracos porque não tem buscado a presença do Senhor. Muitos crentes adoecidos porque não tem buscado a presença do Senhor. Mas busca a presença do Senhor na sua vida, entregando a sua confiança nas mãos dEle, e o Senhor fará coisas grandes na sua vida. Terceira coisa, irmãos, que eu vejo para nós sermos revestidos dessa força. Primeiro é entregarmos a nossa confiança, a nossa força, termos a nossa força em Deus. A origem da nossa força estar em Deus. Segundo, buscarmos a presença do Senhor. Terceira coisa para sermos revestidos da força de Deus se chama obediência. Quer ser revestido da força de Deus? Seja obediente a esse Deus. Não tem como se manter forte sem obedecermos a palavra do Senhor. Irmãos, Davi nos deixou esse exemplo. Você vê que ele começou adorando a Deus. Eu te chamarei do coração, Senhor, fortaleza minha, buscando a presença de Deus. Mas olha, a partir do versículo 19, ele vai dizer assim, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Deus tem prazer em crente pecador, com hábito do pecado? Quando a gente fala pecador, a gente está falando do hábito do pecado, do vício do pecar. Porque perfeito ninguém é. Mas o crente, quando erra, ele tem o sangue de Jesus para lhe purificar de todo o pecado e para voltar atrás, para mudar de conduta, para mudar a sua atitude. Aí Davi vai dizer o quê? Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. No salmo em que Davi vai declarar que o Senhor lhe revestiu de força, ele vai dizer também que o Senhor teve prazer nele, porque as suas mãos estavam puras. Quer ser, irmãos, revestidos da força de Deus? Obedeça a este Deus. Obedeça a palavra deste Deus. Como é que você vai vencer na guerra se você não ouvir a voz do comandante? Como é que você vai vencer nesta guerra se você não ouvir a voz do comandante que está te dizendo o que você deve fazer, como você
deve fazer, quando você deve fazer. Obediência é necessária, irmãos. A falta de obediência traz fraqueza. A Bíblia nos fala de Acã. A Bíblia vai dizer que Deus falou que o povo ia ganhar a terra de Ai, mandou ir poucas pessoas, porque era uma guerra fácil, era uma situação fácil, mas a Bíblia diz que vai perder, o povo vai perder. Aí Josué vai questionar: meu Deus, o que aconteceu? Já vencemos tanta guerra difícil, vamos perder logo agora? O que Deus falou? Desobediência. Alguém pegou coisas anátemas, alguém roubou, alguém está mentindo, alguém está escondendo, alguém está escondendo capa, alguém está escondendo ouro, alguém está escondendo prata. Eu quero te dizer nesta noite que a desobediência enfraquece, o pecado enfraquece ministério, o pecado enfraquece vida ministerial, o pecado enfraquece vida espiritual, o pecado enfraquece o casamento, o pecado enfraquece. Quer ser cingido de força, irmãos? Saia daqui nesta noite com o propósito de ser obediente ao Senhor, porque a desobediência enfraquece. O pecado enfraquece. Olha Sansão, de tanto pecar, o pecado tirou toda a sua força. E se não fosse pela misericórdia do Senhor, de novamente vir sobre ele quando ele se arrependeu. Nesta noite Deus manda te dizer: se revista da força que há nele. E para você ser revestido desta força, obedeça a sua palavra, porque a palavra de Deus vai te trazer força, a palavra de Deus vai te trazer direção, a palavra de Deus vai te trazer sustento, a palavra de Deus vai te alimentar, a palavra de Deus vai te sustentar em meio às guerras. A palavra de Deus irá te trazer força. A palavra de Deus te trará força. Se você obedecer a palavra de Deus, você vencerá. Se você obedecer a palavra de Deus, você será revestido de força. Se você obedecer a palavra de Deus, você estará pronto para a peleja. Porque quando nós obedecemos a Deus, não tem diabo, não tem homem, não tem situação difícil, não tem situação ruim. Não há nada que faça um crente que obedece a palavra sucumbir. Não há nada que possa fazer um crente obediente sucumbir. Não há nada neste mundo que possa fazer um crente sucumbir. Nesta noite eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Tiago, você pode cantar alguma coisa para mim? Aleluias. Primeira coisa, irmãos, que eu quero trazer nesta noite é que para sermos revestidos de força, uma força que vale a pena, uma força que vai te fazer vencer qualquer peleja, te é necessário entregar ao Senhor a sua confiança, depositar a sua força em Deus, entender que a sua força tem que vir de Deus. Segunda, tenha a presença de Deus na sua vida, anele por isso, busque isso. Terceiro, obedeça a este Deus, e você será revestido de uma força tal que te fará vencer toda e qualquer dificuldade. Talvez você esteja aqui nesta noite igual a Sansão. Você já foi revestido da força de Deus antes, mas talvez você diga hoje: olha, eu errei, comecei a colocar minha força em outras coisas, comecei a achar que minha força estava no cabelo e esqueci de entender que a minha força estava em Deus. Talvez nesta noite você seja igual Sansão. Já fui um homem fortalecido na força do Senhor e hoje eu não sou mais, porque eu comecei a errar, colocar os pés pela mão, depositar a minha força em outra coisa, em outra pessoa e não no meu Senhor. Nesta noite Deus está querendo te dizer: faça como então Sansão, se arrependa. Faça igual Sansão, declare que em Deus está a sua força. Irmãos, parece que é uma coisa besta, mas não é. Às vezes, quando a gente perde alguma coisa, é que a gente se dá conta de como a nossa confiança estava naquilo.
Às vezes, quando a gente perde o emprego, é que a gente percebe o quanto que a gente depositava a nossa força naquele emprego. Às vezes, quando a gente perde um bom amigo, por algum motivo, a gente percebe o quanto que a gente colocava força naquele bom amigo. Talvez nesta noite você nem esteja percebendo, igual Sansão não percebeu, e só foi entregando o seu coração a Dalila. Mas é noite que o Senhor manda te dizer: se arrependa e volte a colocar a sua força em Deus, porque o Senhor Jesus quer te fortalecer nesta noite. Jeremias disse, irmãos: sábio não se glorie na sua sabedoria, forte não se glorie na sua força, e fala para o rico: não se glorie nas suas riquezas. É noite de você atentar para colocar a sua força em Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite e diga: olha, eu nunca tive essa força que você falou. Essa força sobrenatural que traz alegria mesmo em meio à tristeza. Essa força sobrenatural que traz paz mesmo em meio às guerras. Essa força sobrenatural que traz paz, que traz amor em meio ao ódio. Essa força sobrenatural que faz vencer toda e qualquer muralha. Talvez você nunca tenha tido essa força porque você não crê no Senhor Jesus. Mas nesta noite quer ser revestido da força de Deus. Para você que não crer em Cristo, Deus te faz um convite: creia no meu filho. E quando você crer no meu filho, que é o caminho, a verdade e a vida, eu então poderei agir na sua vida. Irmãos, Deus tem todo o poder, mas Deus é educado, Ele só pode agir onde Ele é convidado. Apocalipse diz que Jesus está à porta e bate. Quem abrir, Ele vai entrar e vai cear com essa pessoa. Se você nesta noite abrir a porta do seu coração, se você crer no Senhor Jesus Cristo, o Deus que é todo educado, o Deus que te dá o direito de escolha, Ele vai poder entender: o meu filho quer que eu haja na vida dele, o meu filho quer que eu seja a força da vida dele, o meu filho quer que eu o salve, que eu o livre de todas as coisas. Para você que já é revestido da força de Deus, porque você já tem colocado a sua força em Deus, porque você anela e busca a presença de Deus, e porque você obedece a Deus, Deus manda te dizer: não temas, porque a Bíblia diz, irmãos, que se você passar pelas águas, Ele vai estar com você. Se você passar pelos rios, os rios não irão te submergir, nem o fogo queimará em ti, nem a chama arderá em ti. Você vai cantar igual Moisés, quando o mar vermelho se abriu e o povo passou e os egípcios morreram. Moisés foi cantar, fez um cântico ao Senhor, e ele vai declarar: o Senhor é a minha força. Se você está revestido da força de Deus, você vai cantar do outro lado. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar, a chama não arderá em ti. Nós vamos falar igual Davi falou no Salmo 28:7, irmãos: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Seu coração vai saltar, irmãos, de alegria, porque o Senhor é a sua força, e você vai louvar o nome do Senhor, você vai louvar